Bem, pessoal, vamos falar sobre o FireMonkey 2, a nova versão do FireMonkey presente no RAD Studio XZ3. Como vocês sabem, FireMonkey é nosso framework para desenvolvimento multiplataforma e nessa edição nós estamos adicionando uma série de novas funcionalidades, como por exemplo, suporte a actions, layouts, âncoras, padrões de layout, como grid e flow layout, e alinhamento de controles. Também novo nesta release suporte ampliado à captura de foto e vídeo, à reprodução de áudio e vídeo. Também suporte a Direct Show no Windows e QuickTime no macOS. Uma outra novidade são os estilos baseados em bitmap. Então, além de gráficos vetoriais para a composição de estilos, agora você pode utilizar bitmap. Tudo isso através de um editor de estilos externo, nós vamos ver mais à frente, que pode ser redistribuído. Também suporte a controles padrão Pixel Perfect, isso são controles de alta resolução, como você encontra nativamente no macOS, por exemplo, e estilos customizados com suporte à tela cheia, sem barra de menus ou ferramentas, para desenho de formulários customizados. Também nesta release está presente suporte à interface Metropolis do Windows 8, nós vamos ver isso também mais à frente, como por exemplo esse estilo, um dos padrões do Metropolis. E também suporte ao OS Retina Display, um novo recurso presente nos equipamentos da Apple de altíssima resolução, e nós já estamos suportando este padrão de controles nas interfaces para macOS. E conforme a gente falou anteriormente, os custom styles são estilos que você pode aplicar a formulários para torná-los com um aspecto visual mais interessante, sem barras de menu ou barras de tarefa, como você pode observar nesses exemplos aqui. Uma outra novidade são suporte a sensores e serviços do hardware, como por exemplo sensor de localização por GPS ou triangulação, sensores de movimento, o accelerometer ou gyro, presente em tablets. Então, a aplicação que for desenvolvida para rodar num dispositivo com suporte a esse tipo de hardware pode fazer uso desse serviço de maneira muito simples. Bem, dando início aos exemplos de FireMonkey 2, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar é o nosso novo Bitmap Style Designer. Então, uma ferramenta que acompanha o RAD Studio XZ3 e que permite que você faça qualquer alteração nos estilos disponíveis ou ainda crie seu próprio estilo. Então, você pode editar qualquer controle, trocar as imagens e cores que compõem esse controle, assim como também definir fontes, cores e etc. Além disso, é possível aqui obter um preview de como o meu formulário e meus controles vão ficar quando esse estilo estiver ativo. Então, a ferramenta completa permite que eu tanto crie meu novo estilo, quanto veja como é que ele vai se comportar depois, durante a execução da aplicação. Ok? Então esse é o Bitmap Style Designer, disponível agora a partir do XZ3, tanto para VCL quanto para FireMonkey. Uma outra novidade é o suporte a alinhamento e âncoras. Então, vou criar aqui uma aplicação FireMonkey e nesse formulário vou adicionar alguns controles, por exemplo, um T-Panel, um grid, por exemplo, e aqui nesse painel um botão. Então, vou alinhar inicialmente esse painel aqui, top.
Vou alinhar esse botão. Vou ancorar esse botão à direita do formulário. Okay. E vou alinhar esse grid aqui ao client. Então, todos os recursos de alinhamento e posicionamento que nós estamos habituados com a VCL estão agora disponíveis para o FireMonkey. Ok? Tá aí, ó. Uma outra novidade é o suporte a actions. Então, eu tenho agora um action list. Ok? Esse action list tem ações que eu possa criar, assim como ações padrões já embutidas, ok? E aí toda sorte de ações eu posso criar e fazer a ligação nos meus controles, assim como nós já conhecemos da VCL. Um exemplo interessante sobre action é esse daqui que acompanha a ferramenta. Todos esses controles eles estão ligados por actions, então se eu observar aqui, eu tenho uma action ligada a esse controle, ela vai fazer com que os demais elementos se movam em sincronia. Então, executando este exemplo, ok? Então aqui a action fazendo com que os controles se mantenham sincronizados. Tá? Suporte completo a actions, bastante similar ao que nós temos na VCL. Falando em estilos de aplicação, então, para demonstrar o nosso novo suporte a estilos no padrão Bitmap, eu vou inicialmente criar uma aplicação VCL, tá? Então, aqui um MDI Application, criar aqui um folder para salvá-la. Aqui uma aplicação convencional, MDI. Eu vou aplicar um estilo a esta aplicação VCL. Então aqui na opção de aparência, okay? Seleciono 3 estilos, por exemplo, deixar aqui como default o Aqua. Executando a aplicação, imediatamente ela passa a exibir todos os controles, formulários, cores no estilo escolhido. Naturalmente você pode aqui adicionar uma opção para o usuário trocar o estilo em tempo de execução, é perfeitamente possível. Então, isso para demonstrar estilos numa aplicação VCL. No FireMonkey, também existe suporte a estilos, com alguns recursos bastante interessantes. Então, eu vou carregar aqui essa aplicação demo, onde basicamente eu tenho um conjunto de guias com praticamente todos os controles disponíveis para FireMonkey dispostos. E a ideia é mostrar o seguinte: aqui essa aplicação ainda não tem nenhum estilo aplicado, então quando eu executo ela aqui no meu Windows, você vai observar que ela assume o look and feel, né, o visual do sistema operacional onde eu estou executando. Se eu executar essa aplicação no OS X, então ela vai adotar o look and feel dos controles do OS X. Tá? Então aqui eu tenho o nosso Platform Assistant Server configurado no OS X, então eu consigo fazer automaticamente o deploy da aplicação, basta clicar aqui no Run, ele vai nos levar para a tela do Mac, já com a aplicação executando, ok? Então você pode observar que os controles, olha, como o checkbox, o radio button, ganham o aspecto visual do Mac automaticamente, ok? Isso numa aplicação ainda sem estilo aplicado. Eu vou então aplicar um estilo a essa aplicação. Edit Default Style, Load. Os estilos ficam na pasta do Radio Studio, pasta Style. Então eu posso escolher qualquer um dos estilos aqui. Escolher aqui o estilo transparente. Apply e Close. A aplicação já em tempo de design passa a exibir o novo estilo. E quando eu executá-la inicialmente aqui no meu Windows,
Vamos observar que eu tenho a minha aplicação já toda alterada em função do estilo escolhido. Ok? Vou executar agora esta mesma aplicação no macOS. Então, lá no Mac agora, ele vai obedecer o estilo que eu apliquei. Ok? E não mais usar o estilo padrão do sistema operacional. Então vejam, a mesma aplicação executando tanto em Windows 32, 64 e agora aqui no OS X com um estilo aplicado. Isso aqui é uma aplicação FireMonkey. Ok? Um outro exemplo de aplicação de estilos são os formulários onde o estilo aplicado no formulário como um todo, inclusive bordas e os controles de janela. Então, vou tomar aqui como exemplo esse projeto, executá-lo inicialmente aqui no Windows. Você vai observar que todo o formulário é estilizado, inclusive as bordas, né? Então, o que confere um aspecto bastante interessante à aplicação, né? O mesmo vai ocorrer no OS X. Então, essas são as novas capacidades de estilos com base em bitmap disponíveis no RADStudio XZ3. Ok? Ainda sobre as novidades do FireMonkey 2, nós temos o controle de localização, né? Assim como acesso a outros recursos de hardware como o accelerometer e o gyro. Então, por exemplo, esse controle de localização ele vai por triangulação me mostrar a latitude e a longitude onde eu estou, né? Onde o sistema está sendo executado. Então, executando aqui diretamente lá no OS X, ao ativar aqui o sensor, ele passa a exibir a latitude e longitude aproximada, nesse caso, de onde a aplicação está sendo executada. Então, além desse recurso, você vai ter recursos para giro e para o acelerômetro, ok? Encontrado especialmente em tablets. Uma outra funcionalidade disponível agora no FireMonkey 2 é a captura e o player de vídeos em alta resolução. Então, se eu abrir aqui este Media Player, selecionar aqui meu target plataforma para o SX, ao executar, ele vai fazer o deploy no SX. Nós vamos dar um Open, selecionar aqui um vídeo, que é o vídeo de lançamento do XZ3. Ok? Então, recurso de player de vídeo em alta resolução, tanto para Windows quanto para o OS X, com base nas APIs do QuickTime. Então, esses são os principais recursos do FireMonkey 2, disponível no RADStudio XZ3.